Sejam bem-vindos à apresentação do Fiscolab, que é uma plataforma educacional que contém inteligência artificial tanto no formato de um chat, que o usuário pode tirar dúvidas, e também para a geração de desafios, que são utilizados para fazer certificações e também simulados para o usuário aprender. Essa inteligência artificial ela é contextualizada para responder baseado apenas na documentação que foi fornecida pela Cefaz. Vamos aqui fazer login com um usuário do tipo administrador. Nós temos usuários do tipo administrador e usuários comuns. O administrador tem acesso ao painel administrativo, onde ele poderá gerenciar esses desafios e não foi implementado ainda, mas no escopo desse MVP, mas também seria aqui onde ele poderia fazer outras funções de gerenciar usuários, criar novos administradores, outras configurações de sistema, e isso que seja pertinente ao administrador. Vamos entrar aqui no fluxo das trilhas, que é onde tem o conteúdo para aprendizado. Temos aqui acesso a 3 programas do Cefaz. Vamos entrar no ProInd. E dentro do ProInd nós temos 4 trilhas de aprendizado. Vamos entrar na do cálculo de incentivo. Aqui temos uma pequena descrição do que é contido aqui nessa trilha. No conteúdo temos um vídeo explicativo e aqui temos o conteúdo textual para aprendizado do usuário. Além disso, temos uma outra aba aqui com material complementar que dá acesso a documentos externos para continuar o aprendizado, né? Esse aqui, por exemplo, leva ao decreto 44650/2017. Dentro de cada trilha, nós também temos acesso direto aqui a um fluxo dos desafios, que são os onde o usuário pode treinar, praticar as questões, fazendo um simulado. E aqui também temos acesso ao fluxo da certificação, que é aqui onde o usuário irá responder as questões e ao final receber uma certificação. Mas iremos ver isso um pouco mais adiante. Entrando aqui no painel administrativo, nós iniciamos na tela dos desafios gerados. São divididos aqui entre desafios gerados e desafios aprovados. Mas por que isso? Como os desafios gerados são criados com a inteligência artificial, nos foi pedido que antes desses desafios, antes deles fazerem parte do banco de dados que realmente está sendo utilizado pela aplicação, tanto para a certificação quanto para os simulados, como pode ser que a inteligência artificial gere alguma coisa incorreta, eles são gerados e vêm inicialmente para esses desafios pendentes exatamente para dar a oportunidade do administrador da Cefaz fazer uma curadoria daquele desafio, podendo acessar o seu conteúdo e fazer modificações ou excluir se não gostou do desafio em geral. Vamos entrar nesse aqui do ProDealto, por exemplo. Entrando nele, nós temos aqui todo o conteúdo desse desafio aqui, ó, e podemos editar qualquer um desses campos. Então, o que é um desafio? O desafio ele é composto de 7 questões. São 2 aqui, esses desafios de cálculo, que são chamadas de questões-problema, que são questões mais elaboradas, onde o usuário irá fazer cálculos e sua resposta é um cálculo. Então, um desafio contém um enunciado, a resposta e a justificativa. Uma questão-problema, né? Então, um desafio por completo terão 2 questões-problema, essa e essa outra aqui, e 5 questões de múltipla escolha, que tem a pergunta aqui, o enunciado, alternativa ABCDE, a resposta correta e a justificativa. Então teremos 5 questões de múltipla escolha e 2 questões problema. E isso compõe um desafio. Podemos editar qualquer coisa e salvar as alterações. Ao salvar, somos redirecionados novamente para essa tela. Podemos aprovar aqui o desafio e quando ele é aprovado,
ele passa para os desafios aprovados. E esses aqui estão de fato sendo utilizados pela aplicação, tanto para as certificações quanto para os simulados. Então, vamos vir aqui agora em certificações. Que seria tanto a gente pode entrar por aqui, quanto por esse caminho aqui também. Nesse usuário administrador, eu já realizei aqui antes esses desafios, então eles estão contando como concluídos aqui e não tem outras certificações disponíveis. Então vamos acessar agora um outro usuário para podermos fazer um desses certificados, um desses testes de certificação. Pronto, nesse usuário comum aqui, antes é importante só aqui perceber que como ele é um usuário comum, não tem acesso àquele painel administrativo. E as certificações, nós podemos ver que elas são vinculadas ao usuário, porque naquele administrador, que eu já tinha feito o teste de certificação, ele já constava como uma certificação adquirida, né? E aqui, aquelas mesmas certificações, como não fizemos aqui ainda nesse usuário, elas estão aqui disponíveis. Então vamos realizar agora um teste de certificação, que são compostas por 5 questões do nível difícil e são apenas questões problemas. Então, a quantidade de questões problemas que nós tivermos para o par, que é essa certificação do ProInd, ela é uma certificação do cálculo de incentivo. Então, as questões de problema que vão ser utilizadas nessa certificação são apenas questões de nível difícil do ProInd da trilha cálculo de incentivo. Então, se tivermos 20 questões desse par, trilha e programa, serão pegos 5 aleatoriamente dos de nível difícil e serão utilizadas aqui. Então, eu coloquei aqui no finalzinho só uma identificação para eu poder saber mais facilmente qual é a resposta. Então, essa aqui é essa. Essa. Eu vou pausar rapidamente para já irmos para o final. Então, agora estamos na última pergunta. E finalizamos o teste de certificação. Eu errei uma questão, mas para você passar na certificação e obter o certificado, você necessita ter um aproveitamento de 80%, né? Acertar 4 de 5. Então aqui nessa tela de feedback nós mostramos apenas que acertou, mas nós não dizemos qual é a justificativa, porque caso o usuário não passe, nós não vamos dar a resposta para ele, né? Porque se ele for tentar novamente, aí seria só ele saber a resposta e já tentar novamente. Então foi omitido aqui qual é a justificativa nessa certificação. Então aqui voltamos, como fomos aprovados, ó, ele deixou de estar nas disponíveis e veio para as concluídas. Por fim, temos aqui os desafios. Não tem que é o simulado para o usuário poder treinar. E não tinha nenhum básico registrado, tem um intermediário e um avançado. Vamos responder aqui o intermediário. E aqui nesse simulado, você responde o desafio por completo. Então vão ser as 5 questões de múltipla escolha e as 2 questões problema. Então aqui respondi a primeira, acertei. Temos esse verdinho aqui que é o feedback visual, né? Vamos ver essa. Eu errei, aí aqui erra, aqui fica vermelho. E também marcamos aqui esse feedback visual. Então aqui foram as 5 questões de múltipla escolha. E agora são 2 questões problema, né? Que são as de cálculo com a resposta numérica. Então aqui errou, por isso vermelhinho. E errou novamente. Então você terminou aqui, essa é a tela de feedback. E o usuário, como era um teste do ProInd aqui, intermediário, quando voltamos aqui para o programa do ProInd.
Por fim, temos aqui ainda o perfil. Aqui podemos ver o progresso, vendo as trilhas que foram concluídas, foram aquelas trilhas que o usuário visualizou, os desafios feitos, nós fizemos um, e o certificado obtido, que foi aquele que nós fizemos agora há pouco. Aqui temos as informações do usuário que são pedidas no registro. Aqui tem outras informações que também são pedidas nos registros. E aqui temos as insígnias, que ainda não foi conquistado nenhuma. Mas quando você vai conquistando alguns desafios, passando por alguns marcos na aplicação, são disponibilizadas aqui badges que mostram essas conquistas do usuário, que seria uma parte para termos uma gamificação aqui para incentivar o usuário a utilizar a aplicação. Então, espero que tenham gostado da apresentação. Foi um projeto muito interessante de se desenvolver. E até uma próxima. Acabamos que não tínhamos mostrado ainda o chatbot, né? Que a utilização dele é para o usuário tirar dúvidas e as respostas, assim como os desafios, também são contextualizadas nos arquivos disponibilizados pela Cefaz. Então aqui o usuário envia uma pergunta e aqui vem a resposta que foi gerada pela inteligência artificial. Então com isso agora de fato terminamos a apresentação do projeto do Compete Superior. Obrigado por estarem comigo até agora.